Olá, que bom estarmos de volta para mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje, aqui no canal Pregador Adventista, nós teremos um tema muito especial, um tema que fala sobre o juízo, o processo do juízo divino, que é um tema bastante interessante e que com certeza trará muitas ideias especiais sobre como que se processa o juízo divino. Eu queria que você aproveitasse esse momento para compartilhar essa mensagem com outras pessoas, a fim de que você também pudesse estar evangelizando, ajudando a espalhar as boas novas de salvação. Então, vamos rapidinho para o nosso tema, o processo do juízo. E eu queria já começar com uma pergunta para você. E a pergunta é: quais são os 3 elementos reflexivos que precisamos ter sobre o juízo divino? Eu queria responder a essas perguntas, especialmente essa principal pergunta de hoje, com base no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10. Eu queria que você atentasse para esse versículo. Aqui diz assim, é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiverem feito por meio do corpo. Olha, esse é um texto interessante que o apóstolo Paulo, ele menciona aqui a ideia básica de que todos devem comparecer perante o tribunal. Quem fez o bem deve comparecer, quem fez o mal também deve comparecer perante o tribunal divino. Ninguém escapará. E essa é uma verdade que precisamos ter que lidar com ela no nosso dia a dia. É por isso que temos que prestar muita atenção em tudo que fazemos. As nossas ações, elas vão ter um peso muito grande nesse tribunal. Então esse texto, ele já nos traz assim uma ideia que é importante termos em mente essa visão de que vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. E quais são esses elementos reflexivos que precisamos ter em mente sobre o juízo divino? Primeiro que nós somos julgados pelas obras, né? Nós somos julgados por nossas ações, pela nossa conduta, pelo nosso comportamento, por tudo que fazemos nessa vida. Cada ação tem um peso no tribunal divino. Se são boas as ações, elas têm um peso no livro da vida. Se são más nossas ações, ela tem um peso no livro da morte. Então, essa é uma verdade que precisamos ter que lidar com ela na nossa vida, né? Segundo, justificados nós somos não por essas ações, por essas obras. A nossa justificação nesse juízo é mediante a nossa fé no advogado Jesus Cristo, a nossa confiança nele, né? Então, a justificação é pela fé. As obras, elas servem como uma base para esse julgamento, porque nós somos julgados pelas obras que fazemos. Mas a justificação, isto é, nós somos encontrados justos diante de Deus pela nossa fé diante de Cristo. Nossa fé em Cristo, melhor dizendo. E nós somos salvos pela graça. Então aqui nós temos uma visão interessante para você refletir nesse dia, né? Nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus. Assim sendo, com esses 3 elementos interessantes do juízo em mente, nós podemos agora analisar um pouco as 3 etapas desse julgamento. E o que está em jogo nesse julgamento é o caráter divino. E é claro que nós fazemos parte desse julgamento, porque embora seja o caráter divino que esteja em xeque, né? Nós dizemos assim, embora seja o caráter divino que esteja em jogo, porque o que estamos analisando aqui nesse juízo é que há um argumento luciferiano muito antigo. E esse argumento era que Deus ele era injusto, ele foi injusto ao requerer a obediência voluntária de suas criaturas. Esse foi o argumento que Lúcifer apresentou lá nos céus para os anjos. Olha, Deus é injusto ao requerer que suas criaturas obedeçam a ele voluntariamente. E esse argumento ecoa até os nossos dias, né? De que Deus é injusto. Especialmente quando
nós percebemos uma bala que tinha endereço para atingir um bandido, uma arma disparada acaba atingindo uma criança, aí nós perguntamos aonde estava Deus, que mundo injusto é esse, né? Então essa visão de que Deus é um Deus injusto, ela ecoa até os nossos dias. E esse juízo divino, expresso na palavra de Deus, ele revela que esse Deus ele não é um Deus injusto. Ele é um Deus justo quando ele pede a obediência voluntária de suas criaturas. É isso que nós analisamos e aqui nós percebemos na temática de hoje. Então, nós vamos para a primeira etapa desse juízo. Essa primeira etapa, nós atribuímos um nome de juízo pré-advento ou juízo investigativo. E nós temos como base para essa temática da primeira etapa do juízo divino, nós temos o livro de Daniel, no capítulo 7, dos versículos 9 ao versículo 14. Ali nós lemos que foram postos os tronos e sentou-se o ancião de dias, e a visão que se estabelece ali é a visão de um cenário de juízo, né? E começou-se então a investigação daquilo que estava escrito nesses livros, né? E é interessante porque também em Mateus 22, versículo de 1 ao 14, nós também temos ali uma visão também clara de um juízo, um julgamento prévio, um juízo pré-advento, um juízo investigativo, quando Jesus Cristo ele ensina ali alguns elementos, né, desse juízo. E Apocalipse 11 também, versículo 1 e o versículo 18 e 19, estabelece ali também uma visão clara de um juízo, de um julgamento que teve início, né? E por que não mencionarmos o texto clássico de Apocalipse 14, versículos 6 e 7, que fala também que foi visto um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glórias, pois é chegada a hora do seu juízo. A palavra ali para juízo é crisis, que significa juízo em andamento, né? E a ideia é que um juízo começou. Tendo isso em mente, a gente percebe claramente que na Bíblia nós temos elementos que apontam para um juízo prévio. E como é que a gente sabe disso, além desses textos que nós lemos aqui? Nós temos também o de João, capítulo 5, versículo 28 e 29, e Apocalipse 20, versículo 4 a 6. E esses textos que eu mencionei agora, eles trabalham o fato de que vai haver uma primeira ressurreição. Haverá uma distinção nas ressurreições. Um grupo vai ressuscitar primeiro e depois de 1000 anos acontecerá uma segunda ressurreição. Ora, o que distingue uma ressurreição de outra? Por que uns serão ressuscitados e serão salvos e outros, né, vão ressuscitar para a morte, para receber a morte? Obviamente que tem que haver um juízo antes de que essa sentença saia. E isso tem que ser feito, com certeza, com base em uma investigação, com base em atos, um julgamento com base nos atos de cada um desses que irão ressuscitar na primeira ressurreição, né? Então é preciso ter um juízo prévio, um juízo pré-advento, um juízo antes da volta de Jesus, para que quando Jesus voltar, ele possa ressuscitar esse grupo de queridos nossos que a morte levou e que eles, antes de morrer, eles tiveram um encontro com Cristo, eles aceitaram a Cristo como seu Salvador pessoal. Por isso que a gente entende pelas Escrituras que há um juízo pré-advento, há um juízo investigativo, e que com base em Daniel 8,14, esse juízo ele começou ali em 1844, né? Com o texto muito clássico para essa ideia que depois, até 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. A visão que Daniel teve sobre o juízo investigativo, o juízo pré-advento,
a partir da ideia do santuário, né? O santuário seria purificado, ali apontava para um juízo prévio antes da volta de Jesus, ok? Mas há um segundo elemento do juízo divino, e esse segundo elemento, que aparece nas Escrituras Sagradas, é o elemento de um juízo durante o milênio, né? O juízo durante o milênio. E nós sabemos disso com base em Apocalipse 20, versículo 4 a 6. Ali é dito que os santos, eles participam de um juízo durante o milênio, né? E esse juízo ele vem para justificar o caráter de Deus. É o juízo onde os remidos estarão nos céus, analisando os autos, os livros de registros no céu. E aí, evidentemente, que o caráter de Deus ainda é preciso comprovar se aquilo que Deus fez realmente foi justo, foi justiça salvar uns e deixar outros na terra para perecer. E é com base nos autos que nós vamos investigar se essa atitude de Deus de salvar alguns, levar alguns para os céus e deixar outros aqui na terra, realmente foi algo justo da parte de Deus, né? E é por isso que os remidos estarão investigando nos céus os registros, né? Inclusive estaremos julgando até mesmo não só os que ficaram na terra, mas também os próprios anjos, diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 e 3. Então nós iremos participar desse processo do juízo, e há alguns objetivos para isso. E o primeiro é justificar o caráter de Deus contra as acusações de Satanás, de que Deus é injusto no modo de tratar as suas criaturas. Mas há um segundo objetivo, que é confirmar a imparcialidade de recompensar o justo, né? Por que Deus salvou esse e deixou aquele? Então, nós vamos estar verificando nos livros de registro para saber por que Deus salvou uns e deixou outros. Mas há também um terceiro, que é demonstrar a justiça do castigo dos ímpios. Se eles realmente merecem a punição de um castigo, nós também estaremos investigando isso, analisando isso, quando estivermos no milênio, ali no reino celestial. Por fim, nós chegamos então ao terceiro e último elemento do juízo divino, que é o juízo executivo. A ideia de um juiz executivo, claro que de forma parcial, é vista nas Escrituras, especialmente ali no exemplo, quando Deus expulsa Adão e Eva do Jardim do Éden, quando Deus envia o dilúvio, um juízo executivo, punitivo, só que parcial, né? Nós vemos também ali Sodoma e Gomorra sendo destruída, e existem vários elementos na Bíblia, várias histórias que a gente percebe o juízo divino, o juízo punitivo divino. Não que na sua totalidade global, mas acontecendo de forma assim pontual, né? Como no caso da morte dos primogênitos, né? Então a gente percebe esse juízo punitivo acontecendo na Bíblia. Porém, no juízo final, nós perceberemos que esse juízo vai envolver todo o planeta, né? Toda a Terra vai participar nesse processo, né? Desse juízo punitivo. E agora a diferença em relação a esses que eu mencionei aqui é que esse juízo punitivo, ele não permitirá que o mal volte novamente para existir no meio dos filhos de Deus. Desta feita, esse juízo punitivo de que falou o profeta João e também o apóstolo Pedro, ali especialmente na segunda carta, no capítulo 2, versículo 4 a 6, esse juízo punitivo final, ele garantirá que o mal não mais se levantará. Aqui Jesus Cristo vai proferir a sua sentença final. E a culpa de toda a maldade desses mais de 6.000 anos de pecado, a culpa de todos esses planos maquiavélicos serão direcionadas para Satanás, como sendo o principal culpado de todas essas ações. Então, ao invés de dizer que Deus é injusto, os Satanás e seus anjos, os ímpios também,
Eles irão prostrar-se diante de Deus e vão reconhecer que justos e verdadeiros são os juízos de Deus. Eles se prostrarão, eles vão ter consciência de que Deus é justo. E aí Deus, como diz o apóstolo João, com o sopro da sua boca, destruirá Satanás e também aos seus anjos. O que cabe a mim e a você nesse dia, depois que a gente ouve sobre o relato do juízo divino, é tomarmos uma decisão sincera de aceitarmos o advogado e de vivermos uma vida em conformidade com a sua vontade. Que nesse dia o Espírito Santo de Deus esteja com você, dando para você o entendimento desse juízo divino e, acima de tudo, dando para você a certeza do cuidado de Deus para com seus filhos. Você possa se render aos pés de Jesus Cristo a cada dia e a cada instante e aceitá-lo como o seu advogado, para que quando ele voltar você possa fazer parte do seu juízo. Esse é o meu desejo que eu tenho para com você neste dia, em nome de Jesus. Amém.